Olá, alunos. Nessa aula vamos mostrar a sequência técnica de abertura dos premolares inferiores, tanto para o primeiro quanto para o segundo. A técnica é muito parecida e alguns pontos só divergem. Inicialmente a gente tem que pensar, principalmente na endodontia contemporânea, na conservação de estrutura dental. Então, o que nós temos que conservar? Sempre na abertura a gente tem que conservar a ponta de cúspide, incisal dos dentes anteriores, né, como está mostrando aqui nesse slide. Os rebordos, as cristas marginais, no caso dos dentes anteriores, o cíngulo. Então essas são áreas que a gente deve evitar desgastar. No premolar inferior, a cirurgia de acesso endodôntica começa pelo ponto de eleição, que é indicada a superfície central da face oclusal. Então, como nesse segundo pré, está mostrando aqui o centro da superfície oclusal, né? Ou ligeiramente mais para mesial. Então, esse centro um pouquinho deslocado para mesial. Isso é muito importante, mais para o primeiro pré, para a gente evitar desgastar muito a ponte de esmalte. Então, esse ponto aqui, para o primeiro pré, um pouquinho mais mesializado em relação à ponte de esmalte, é um ponto considerado mais interessante para iniciar a cirurgia de acesso. Então, o ponto de eleição pode ser indicado com a ponta diamantada 10, 12, 10, 13, dependendo do volume da coroa do dente, e fica nessa área central da superfície oclusal, com discreta tendência para mesial do dente. Então, a broca ou a ponta diamantada vai ser operada paralela ao longo eixo do dente, como mostra nessas figuras. Ela vai chegar até atingir a profundidade de chegar na dentina. Lembrando que, para o ponto de eleição, você, no dente íntegro, você já faz o ponto de eleição. No caso de dentes com restauração, é interessante que você remova essa restauração, principalmente numa condição assim, em que eu tenho uma restauração com infiltração. Então, é interessante que você inicialmente faça a remoção dessa restauração para chegar na câmara pulpar, né? Para acessar a câmara pulpar logo em seguida. Bom, feito o ponto de eleição, eu vou confeccionar a forma de contorno inicial, direcionando o meu desgaste para a ponta de cúspide. No caso do primeiro pré, e quando ele possui ponte de esmalte, você deve colocar esse ponto, essa extensão do ponto de eleição, a forma de contorno inicial, um pouquinho mais para mesial dessa ponte. Então, está aqui o ponto de eleição confeccionado um pouquinho mesial em relação à ponte de esmalte nesse primeiro pré. Então, você não deve confeccionar a sua abertura nem na fóssula mesial ou fosseta mesial, muito menos na distal. Então, o que a gente observa é que essa era uma área de eleição para cirurgia de acesso até pouco tempo, e que devido aos erros de abertura, essa área de eleição ou essa área para confecção da abertura do pré-molar inferior, ela foi se tornando mais central. Então, a extensão para vestibular, dando a forma de contorno inicial, faz com que nós tenhamos uma ideia de como vai ficar a nossa forma final da abertura desses dentes. Então, está aqui o ponto de eleição e a confecção desse ponto de eleição, né, esse premolar aí inferior. Então, e a forma de contorno inicial, como nós falamos, ela vai ser uma extensão para vestibular, no caso aí o primeiro pré, desviando um pouquinho da ponte de esmalte, né, desviando ou tentando manter essa ponte de esmalte. Continuando a trabalhar com a ponta diamantada 10, 12, 10, 13.
É importante também que a gente faça o aprofundamento dessa forma de contorno inicial, com a mesma 1012 ou 1013 que você está trabalhando, uma profundidade de 4, 5 milímetros. Ainda a ponta diamantada operando de forma paralela ao longo eixo do dente. E aí são duas situações que requerem a caída na câmara ou a direção para a caída na câmara de maneiras distintas. Quando eu tenho uma câmara pulpar, o paciente é jovem, ou o dente não sofreu nenhuma agressão pela cárie ou por trauma, você tem uma câmara pulpar volumosa, você deve cair na câmara pulpar, acessar essa câmara na broca em direção paralela ao longo eixo do dente. Quando esse dente sofreu por algum motivo uma agressão por cárie, o paciente já de uma certa idade, né, um paciente mais idoso, você tem a deposição de dentina secundária ou às vezes terciária nessa câmara pulpar. Então, faz-se necessário, após o aprofundamento dessa forma de contorno inicial, uma inclinação, uma pequena inclinação para vestibular desse dente. Então você tem aí duas possibilidades. Quando a câmara pulpar estiver muito ampla, você pode adotar a forma paralela ou sem inclinação para lado nenhum, operando paralelamente ao longo eixo do dente. Se a câmara pulpar então estiver mais retraída, você vai inclinar ligeiramente em direção ao vestibular. Então, se a câmara pulpar, nesse caso, for volumosa, caindo em direção paralela, se ela estiver mais retraída, você pode fazer uma ligeira inclinação para vestibular. Aqui está mostrando que a vestibular desse dente dá uma noção para a gente o quanto que a gente pode inclinar essa ponta diamantada para acessar o divertículo mais alto, que é o divertículo vestibular, nesses casos de polpa mais retraída. Então, aqui nós temos a sequência do ponto de eleição, né, o ponto de eleição aí sendo confeccionado, depois a forma de contorno inicial, então a forma de contorno inicial, o aprofundamento desta forma, o aprofundamento da forma de contorno inicial, e aí a direção de trepanação, naqueles casos em que eu tenho uma polpa mais retraída, uma inclinação para vestibular para pegar o divertículo mais alto. E se eu tiver uma câmara pulpar mais volumosa, eu mantenho essa direção paralela. Então está aí a caída na câmara. Essa foi feita de maneira paralela ao longo eixo do dente, porque eu tinha uma câmara pulpar mais volumosa. Para a remoção do teto, a fase seguinte, nós vamos trocar a ponta diamantada colocando uma 3082, 3081, 4083, dependendo do volume dessa coroa. Então, a remoção desse teto da câmara pulpar se faz com essas pontas diamantadas, movimentando no sentido da forma de abertura que você deu inicialmente, que é da parte central desse dente para vestibular. Então, nós vamos aqui, ó, colocando a nossa 3082 dentro da câmara pulpar, tracionando do centro para vestibular, né, fazendo com que tenha a remoção do teto. E logo em seguida a gente faz o desgaste compensatório, também mantendo a mesma broca ou a mesma ponta diamantada 3082, 3081, exclusivamente na parede lingual. Então, na parede lingual é importante que a gente faça o desgaste daquela projeção, daquele ombro de dentina que tem ali, e fazendo com que eu tenha uma dificuldade, principalmente, de acessar o canal lingual quando o premolar inferior tem dois canais. Então, o desgaste compensatório após a remoção total do teto é feito entrando a 3082 na câmara pulpar e desgastando um pouquinho da parede lingual. Então, a forma de conveniência dessa abertura do premolar é uma forma elíptica ou ovalada, mais do centro da face oclusal,
em direção à ponta de cúspide vestibular. Então, observem que as aberturas, elas têm um sacrifício um pouco maior da cúspide vestibular, principalmente do primeiro pré. Por quê? Por conta da inclinação dessa cúspide para a lingual, como nós vimos na aula de anatomia, né? Então, a forma que ele vai finalizar o preparo é essa forma ovalada. Então, percebam que a cúspide lingual é muito mais preservada do que a cúspide vestibular. Nesse premolar, a gente pode notar a presença de dois canais. Outra informação importante é que você tem que ver o contraste do fundo da cavidade, sempre escuro, né, o assoalho sempre escuro, em relação às paredes axiais. Então, isso é uma pista que você tem para verificar a remoção do teto. Lembrando da sonda para verificar se esse teto foi totalmente removido. Quando eu tenho dentes com cárie, vale lembrar que a gente tem que remover inicialmente esta cárie, ou com curetas, ou com brocas, ou com os dois instrumentos, né? É importante remover toda a cárie. Então está ali o processo de remoção do tecido cariado. Quando houver a exposição, é interessante que você faça essa remoção da cárie sem o isolamento absoluto. Após a exposição dessa câmara pulpar, você deve fazer o isolamento, irrigar, então já faça uma irrigação com hipoclorito de sódio, e aí remover o teto da câmara pulpar. Após a remoção desse teto, você pode, através de curetas, remover essa porção coronária do tecido pulpar, quando, no caso aí, um tecido pulpar vivo. E sempre com constante irrigação. Então, remoção da cárie sem o isolamento. Após a exposição, rapidamente a gente faz o isolamento, já começa a irrigação. Essa não utilização do isolamento absoluto é importante para que você tenha a noção da inclinação desse dente, uma noção 3D da inclinação desse dente na cavidade oral. Isso induz a menor quantidade de erros. Então, o dente era um dente cariado, com dentina invadida pela cárie, e que estava sucavando a cúspide lingual, a vestibular. Então foi removida toda a extensão dessa cárie. E aí eu estou mostrando mais uma vez aquele contraste da dentina mais no fundo da cavidade com relação à dentina das paredes axiais. E aí o canal pode ser trabalhado já com os instrumentos, com as limas, na exploração desse canal. Será motivo de aulas posteriores.